Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Quero desejar a todos, desde já, um bom dia, um excelente dia de domingo. Que o seu dia possa ser agraciado com muitas bênçãos do Senhor. Que a sua família possa estar em paz, que a esperança de que dias melhores virão esteja aí em seu coração, para que possamos continuar firmes na nossa fé e convictos de que tudo passa, inclusive este momento, de pandemia que estamos vivendo. Hoje a igreja está celebrando o 11º domingo do tempo comum. Nós estamos aí no mês de junho, mês do nosso padroeiro, São João Batista. E durante aí esse mês de junho, nós iremos estar nos programando para fazermos aí um tríduo em honra a São João Batista. Esse tríduo, ele certamente será em forma de vídeo, onde por aqui eu estarei, gravando esses vídeos, editando e mandando para todos vocês. E em casa, vocês poderão estar aí acompanhando esses vídeos, e de uma certa forma celebrando aí o nosso padroeiro São João Batista. Pedindo a Ele que Ele também interceda por cada um de nós, por nossas famílias, e por toda a nossa comunidade. Então, de antemão, já estou aí entregando a vocês esse comunicado, para que vocês possam ficar cientes, e que todos aí possam acompanhar esse momento. E agora, caríssimos irmãos, minhas irmãs, nós iremos com muita atenção ouvir a proclamação do Evangelho deste 11º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está nas nossas famílias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde
moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dareis. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje a igreja celebra o 11º domingo do tempo comum. Essa semana tivemos aí na quinta-feira a solenidade de Corpus Christi, né? Foi uma solenidade celebrada de maneira diferente, porque normalmente, né, essa data ela é celebrada com muitas procissões, né? Nosso povo acompanhando o Santíssimo pelas ruas. Então é algo que realmente marcou, né, a igreja nesse sentido, em que as nossas famílias ficaram em casa, né? Uma pequena porção de pessoas celebraram com os padres nas igrejas, porque o sacrifício de Jesus não deve parar, né? Deve estar sempre se atualizando na Sagrada Eucaristia. Mas é algo que nos faz realmente, né, refletir sobre os impactos, né, que essa pandemia tem refletido aí nas vidas das nossas famílias, na vida comunitária da igreja. Então é um momento assim que a gente realmente pensa muito, né, sobre tudo o que está acontecendo. A liturgia de hoje, ela nos traz um sentido muito grande, gente, de atualidade, né? Por exemplo, Jesus, há mais de 2000 anos, né, estava com os seus discípulos em meio a uma grande multidão, né? E aí ele se compadeceu daquelas pessoas, porque parecia que elas eram um rebanho sem pastor, né? Estavam cansadas, abatidas, né? Cansadas talvez das injustiças da época, né? Cansadas do desgoverno dos governantes, cansadas da falta de liderança da igreja da época. E aí Jesus, ele se compadece dessa multidão, porque ele analisa esses aspectos, né? O abandono do povo. E aí eu falo em atualidade nesse sentido, né? Nesse período agora que estamos vivendo de coronavírus, parece que o nosso povo está abandonado, né? Nós estamos aí enfrentando uma crise na saúde, mas também política, né? E nessa briga toda aí na área da política, a prioridade não é o povo, a prioridade não é a vida das pessoas. A prioridade é a economia, né? Enfim, gente, eu creio que a economia ela é importantíssima, né, para o bem-estar de qualquer nação. Mas não existe economia sem pessoas, né? E aí, se a gente priorizar apenas a economia, né, mais vidas continuarão a ser ceifadas pelo flagelo desse vírus. Então é preciso que os nossos governantes eles tenham uma postura mais firme em relação ao combate desta pandemia.
os índices de isolamento social são muito baixos, né? E infelizmente, né, em meio a tudo isso, tantas pessoas, né, que estão aí passando por necessidades, o desemprego apertou. Então são muitos dos nossos povos, são muitas pessoas que estão se sentindo cansadas, se sentindo abatidas e abandonadas em todos os sentidos. Então nós precisamos, assim como Jesus, nos atentar a essa nova realidade. Nós, como igreja, precisamos buscar ferramentas, formas de a gente, em meio a essa nova realidade, fazermos, né, o que estiver ao nosso alcance para amenizarmos aí essas dificuldades aí que o nosso povo está enfrentando, né? Eu creio que nós, como área pastoral, né, e outras comunidades por aí, estamos tentando, né, encontrar formas, meios que realmente dê um pouco aí de ânimo e consolo para o nosso povo. A gente está lutando, né, com algumas coisas, mas a gente tem muita fé que nós conseguiremos de alguma forma atender algumas das necessidades do nosso povo. Então, a liturgia de hoje, ela nos remete a este pensamento, né, de que precisamos nos atentar às dificuldades do nosso povo, às dificuldades da nossa igreja, né, principalmente nesse momento em que tudo parece estar fora do lugar, né? Eu gostaria também, gente, de partir desta reflexão para outro pensamento reflexivo, né? Porque a liturgia de hoje, ela está muito rica, né? No Evangelho de hoje fala também acerca das escolhas, da escolha, né, dos 12 discípulos de Jesus. E o mais curioso é que na nossa sociedade na qual vivemos hoje, existe, gente, um excesso de moralismo muito grande nas ocupações dos cargos, né? Dentro das comunidades, nas nossas paróquias, enfim, na igreja como um todo, né? É muito moralismo. Eu não estou falando aqui que nós, como cristãos, pessoas que espalham essa nova mensagem de amor, de fraternidade, que nós não precisamos, né, ter o menor senso possível de moral pessoal, né? Mas há sim um excesso de moralismo quando se fala da questão de ocupar alguns cargos dentro da comunidade ou da igreja. E a gente fica imaginando, né, quais foram os critérios que Jesus escolheu para identificar no povo os seus apóstolos. Nós temos um pescador, né? Um pescador que certamente vivia uma vida como qualquer outro ser humano, como qualquer outro homem simples, né? Sem destaque na sociedade. Nós temos um revolucionário, né? Naquele tempo as pessoas brigavam por uma sociedade livre, né? A Jerusalém, os judeus estavam ali sobre os mandos e desmandos do Império Romano. E aí, dentro do povo, tinham essas pessoas que lutavam pela liberdade de Jerusalém, dos judeus em relação
aos romanos. E dentro desse grupo, né, de apóstolos que o Senhor escolheu, tinha alguns deles. Tinha-se também cobrador de impostos, né, que inclusive naquela época, Nossa Senhora, você ser um cobrador de impostos, você era praticamente linchado, né, pela sociedade civil, pela igreja. Era um pecado muito grande, né, porque os cobradores de impostos, eles tinham uma fama de cobrar mais do que o justo, né? Mais do que o que era de direito. Então, isso infligia a eles essa imagem de corruptos, né? Enfim. Então, gente, vocês percebem como que Jesus escolhe as pessoas? Ele poderia ter escolhido pessoas de dentro da cúpula da própria igreja daquela época, né? Os sumos sacerdotes, os fariseus, né? Enfim, pessoas que eram ali ligadas à igreja, né? E tinham uma posição, um destaque importante na sociedade. E, entre aspas, eram carregadas de moralidades, né? Excesso de moralismo. Pessoas que as outras enxergam, né, como pessoas corretas, né? Como pessoas que têm moral para apontar os erros e os defeitos das pessoas e assim corrigi-las. Então, os sumos sacerdotes e as pessoas, né, a igreja daquela época, elas aparentemente passavam essa imagem para o povo. Mas Jesus, ele não escolheu pessoas envolvidas na igreja, não. Ele escolheu pessoas do povo. E aí, quando se fala nisso, gente, a gente entende que Deus nos escolhe não por méritos nossos, não porque você é santo, porque você não peca, porque você merece, porque você é o mais inteligente, o mais sábio. Não. Deus, ele nos escolhe por mérito dele. E foi assim que Jesus fez com os apóstolos. Então, muitas vezes, a gente subestima as pessoas, a gente subestima a capacidade de alguns membros na comunidade para assumir determinadas tarefas, determinados cargos, determinadas posições. E a gente peca nisso, a gente erra por isso, né? Quando na verdade quem nos escolhe é o Senhor, né? Quem nos dota de dons de sabedoria é o próprio Espírito Santo que vem do Senhor. Então, nós precisamos confiar no chamado de Cristo. Nós precisamos confiar nas pessoas que têm boa vontade de contribuir dentro da comunidade, dentro da nossa igreja. Então, este é o segundo e o último ponto de reflexão que eu queria tratar com vocês hoje, né? Essa beleza que é Deus. Não é a gente que escolhe servir e amar o Senhor. Deus, ele nos amou primeiro e ele também nos escolhe. A gente é que dá o nosso sim, mas Deus é quem nos escolhe e nos capacita, né? Então, nós precisamos confiar nesse chamado e, a exemplo dos nossos santos, São João Batista, Nossa Senhora, que deram o seu sim, que serviram ao Senhor, nós também devemos servir ao Senhor, né? E não nos encher de medo, né? De achar que a gente não é capaz, né?
porque eu sou um ser humano comum, eu não tenho um destaque na sociedade, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, né? É Jesus que te escolhe e Ele também que te capacita. Então, que possamos buscar compreender os chamados de Deus na nossa vida e fazer com que eles se transformem em bens, né, para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim eu me despeço de vocês, né? Desejo a todos um excelente domingo, né? Que essa semana aí que já está, essa nova semana que já está batendo a porta, possa ser uma semana de muita paz para a sua família, né? E que continuemos aí, que possamos verdadeiramente continuar a nos proteger, né? A nos recolher o máximo possível nas nossas casas, nas nossas famílias. É preciso, gente, a colaboração de todos para que possamos vencer esse momento onde cada vez mais, a cada dia, né, o número de óbitos e de infectados cresce no Brasil. Então é uma coisa que preocupa a gente, porque a gente percebe que parece que será uma coisa que não irá não irá passar tão cedo, né? Felizmente os nossos governos deixam muito a desejar, né? A população, alguns meio que, né, não levam a sério, mas cabe a nós como igreja muita oração, né? Perseverança na fé, para que nós consigamos vencer esse momento. Tenham todos um excelente domingo e até a próxima, se Deus quiser.